Ainda que eu ande pelo vale da sombra e da morte, não temerei mal algum, porque tua vara e teu cajado me consolam. Não é curioso que nesse salmo, o Salmo 23, faz-se referência à vara e o cajado do pastor, né? O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Mas por que ele faz referência a dois instrumentos, quando a gente sabe que o pastor ele utiliza um, né? A vara e o cajado é a mesma coisa, né? Para tocar o gado e tudo, tocar o rebanho. Por que ele cita dois? Ele cita dois, tua vara e teu cajado. Vocês já pararam para refletir um pouco sobre isso? Eu queria falar um pouco sobre esse tema e alguns outros. Eu sou o Satyaraja Dasaru Dasaha, e esse é o seu canal para evolução através da transformação espiritual. Então, Govinda significa o que apacenta as vacas, e Gopala o que protege as vacas, né? Go se refere a todas as vacas quanto aos brahmanas, né? Que são os devotos, né? Os sacerdotes, as pessoas que são religiosas, né? Então, Krishna é o protetor das vacas e dos brahmanas, né? Ele apacenta o seu rebanho, tanto os devotos quanto o rebanho mesmo, o gado mesmo, com a sua vara e seu cajado, ou sua flauta, né? Com a qual ele toca a flauta, e a flauta alegra o coração de todos lá no bosque de Vrindavana, né? Inclusive é dito que quando a pessoa morre e vai para o céu, é o som da flauta de Krishna que ela escuta, né? Nesse caminho. Inclusive a terra prometida, né? Que se fala na Bíblia, a terra onde abunda o leite e o mel, é a terra de Krishna, Vrindavana, que é onde abunda o leite e mel, justamente porque eles são uma comunidade pastoril. E veja só, Deus ele tem muitos aspectos, né? Deus ele tem várias formas, vários nomes, né? Isso que muitos historiadores fazem confusão, e até alguns teólogos, quando vão estudar as religiões, querem atribuir a uma religião que ela é politeísta, ou seja, adora vários deuses, porque as pessoas se referem ao mesmo Deus único de vários nomes diferentes. Mas o Deus mesmo, o Deus Supremo é único. Todas as religiões, inclusive as politeístas, acreditam nos deuses como entidades que administram o universo, né, que tem vários deuses, sempre tem um Deus que é o Supremo, que é o maior de todos. Então essas religiões que as pessoas gostam de falar como sendo politeístas, elas acreditam no Deus Supremo também, monoteísta, um único Deus. Os outros deuses, o panteão de deuses menores, são apenas administradores, né, do universo, de coisas mais mundanas, têm funções específicas, mas o Deus mesmo, todo-poderoso, é um só. Mesmo as religiões politeístas, que as pessoas insistem, né, alguns historiadores insistem em separar como se fossem coisas diferentes, e não é. As religiões elas são as mesmas coisas, se você estudar a sério e a fundo, né? Agora, quando a pessoa tem um lado dela, ela tenta sempre dividir cada vez mais, né? Dizer que um é diferente do outro, um é melhor que o outro, e não é assim. Se você estudar mesmo as religiões a fundo, você vai perceber que todas as religiões que acreditam em vários deuses, até mesmo aí as religiões de matriz africana, né? Você tem os orixás, tem o maior de todos, né? O orixá que é o maior de todos. Então, veja só. Então, Deus, assim como nós, ele tem várias facetas, né? Por exemplo, eu sou pai, mas eu também sou filho. Sou irmão, mas eu também sou marido. Eu sou um profissional, eu trabalho, né? Eu tenho meu trabalho, onde eu vou lá, eu sou um policial. As pessoas me respeitam pela minha autoridade, algumas pessoas têm medo, né? E por outro lado, quando eu estou em casa, eu brinco com a minha filha monta em cima de mim, bate em mim, entendeu? Então eu tenho múltiplas facetas, né? E Deus também é assim. Agora você acha que eu sou mais feliz aqui em casa brincando com a minha filha, ou lá no meu trabalho, onde todo mundo me respeita pela minha função e tal? E Deus é exatamente da mesma forma. Deus tem o seu aspecto majestoso, seu aspecto, né, até às vezes, né, que as pessoas têm medo, né? Respeito, medo, veneração, mas Deus também tem um aspecto dele íntimo e pessoal, onde ele quer simplesmente se divertir, brincar e ter prazer e ser feliz e ter essa troca de amor com seus devotos, e não só uma troca de respeito, admiração. Deus é amor. Então esse lugar onde Deus se manifesta nessa forma, nessa relação de amor íntimo, é Vrindavana. Aí ele não vem com uma forma majestosa. Você vê lá no panteão hindu, né, os deuses têm vários braços com muitas armas. E Krishna não. Krishna só tem 2 braços e toca uma flauta, sua vara, né? E ele é um pastor que usa o cajado para tocar o gado, tocar o rebanho. Então ele é sempre um menino, ele não fica adulto, né? Em Vrindavana. Ele é sempre um jovem cuja a função é ir para o bosque, levar o rebanho para passear e tal, né? Brincar com seus amiguinhos, aquela paquerinha com as vaqueirinhas mais novas, né? E é só isso, né?
Essa é a troca de amor. É do pai, os pais dele, os vaqueiros mais velhos que cuidam das crianças, então ele recebe esse amor dos seus devotos dessa forma. A troca de amor com seus amiguinhos, que brincam com ele tem outra forma de amor com a qual ele também reciproca com os seus devotos. E assim, essa é a relação íntima de Deus, não a relação majestosa. Então, Krishna é um aspecto íntimo de Deus. E você veja só como é que são as coisas, né? Jesus, quando nasceu, né? O anjo, o Gabriel apareceu lá para Maria e falou que o nome dele ia ser Jesus, não é isso? Jesus, claro, uma tradução para o português. A palavra original, ela faz referência ao tetragrama, né? Que em hebraico significa Deus, que é traduzido como Javé, Jafé. Então, essa palavra ela tem várias traduções em várias línguas, e na mesma língua às vezes se refere a ela de outra forma, que nem aqui no português. A gente tem Jesus e Josué, que é a mesma palavra, né? Então pode ser Jafé, Javé, Yoshua, Yeshua, Joshua, né? Isha, Jesus, porque por causa do som do I, do Y, às vezes vira J, dependendo da região, né? E os muçulmanos, em sânscrito, conhecem ele como Isha. Isha quer dizer Senhor. Essa palavra, que se refere a Deus, né? Em hebraico, seria Javé, recebeu o significado de Salvador. Porque é lógico, aquele que te leva a Deus é um Salvador, te salva da vida material, da vida condicionada na matéria, né? Mas esse significado de Salvador, ou aquele que salva, a salvação, ele veio posteriormente, por tabela. Mas ela não significava isso originalmente. Era uma referência a Deus, essa palavra. E Isha, em sânscrito, né, significa Senhor. Até nas religiões africanas, você vê Orixá. Ori quer dizer cabeça, e Isha quer dizer o Senhor. O que está na cabeça, né, da pessoa. Cada um tem seu Orixá, né, esse que comanda a cabeça. Então, Isha significa Senhor. Senhor, Deus, né? Entendeu? Não é qualquer Senhor. Senhor Deus. Senhor com S maiúsculo. Esse é o nome que ele nasceu, né? De nascença, que foi dado para ele pelo anjo Gabriel, né? Para que Maria o batizasse de Jesus. Jesus, claro, não, naquela época não era assim que eles falavam. Aí Jesus em português, né, gente? Isso que as pessoas precisam entender. Não era a língua que eles falavam lá nessa época, não era português, nem latim. E nem o hebraico. Inclusive a Bíblia mais antiga, que está lá no Vaticano, ela é em grego. A Bíblia original, em tese, é uma Bíblia que está escrita em grego antigo, foi escrita bem depois da ida de Jesus, da partida de Jesus desse mundo. E então é preciso entender essa questão das traduções que são feitas depois. E aí é interessante que outra palavra, né, que foi um título que Jesus recebeu depois, foi Cristo. E você vê, quando você vai pesquisar sobre Cristo, as pessoas, né, os historiadores aí, os teólogos, querem dizer que Cristo vem de Messias. É uma palavra totalmente diferente, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Tem a palavra em hebraico, Cristo, em grego, Christos, e em Messias também, que é outra palavra. E eles querem dizer que é a mesma palavra, e não é. Que Messias significa ungido, né? E Cristo é ungido. Não tem como essa palavra ser a mesma palavra de Messias. São palavras totalmente diferentes, são letras diferentes, pronúncia totalmente diferente. É diferente se falar Yahvé e Javé. O Y e o J e o I, né? Eles mudam realmente dependendo da região para outra, né? Essa sonoridade. O B para o V, isso é normal, né? Mas de Messias para Cristo, não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? De onde vem esse Cristo? Vem de Krishna. Cristo é Krishna. É a mesma, aí sim é a mesma palavra. A raiz é a mesma, que é Krish. A raiz é a mesma. Ao final, a designação final da palavra, em sânscrito é comum as palavras masculinas terminarem em na. Brahmana, Arjuna, Vimana. E em latim terminam em to. Cristo, Bento, Santo, né? Terminam com to as palavras masculinas em latim. Mas a raiz é a mesma, Krishna, que não tem nada a ver com Messias, de Mesha, né? Não tem nada a ver. Então você veja que os discípulos, esse Cristo veio depois, foi um título que foi dado para Jesus. Os discípulos de Jesus reconheceram que ele era o Senhor Krishna, né? Jesus Cristo significa exatamente Senhor Krishna, né? Exatamente isso. Depois se atribuiu esse significado de ungido, querendo dizer que era de Messias, mas as palavras são totalmente diferentes. Então, gente, as religiões todas, elas têm as mesmas origens, né? Elas falam as mesmas coisas. O cristianismo ele é uma continuação do judaísmo, o islamismo é uma continuação dos dois. Elas têm a mesma sequência, até que o profeta Maomé, ele recebeu o Alcorão, o Corão, né? Porque Al é o artigo. Corão do anjo Gabriel, do arcanjo Gabriel. E vocês vejam só, os judeus, né? Krishna veio na dinastia Jados, né? Então os Jados são os descendentes de Krishna. Os Jados são os descendentes de Deus, né? Na Terra. Quando Krishna se manifestou aqui na Terra. Ele se manifestou aqui na Terra 5.300 anos atrás. Que é bem próximo de quando começa o calendário judaico.
Porque Krishna não foi o primeiro diado. Veio todo o século antes para preparar, e depois Krishna surge, nessa dinastia Jado, né? E não é curioso que judeu é muito parecido, Jados, com os judeus, com os Jews, né, em inglês. Os judeus são os Jados, são os descendentes de Krishna, que toda aquela região ali, que são os verdadeiros arianos, né? Que o Hitler gostava de dizer que os alemães eram os arianos, mas os arianos, a etnia ariana, é aquela etnia que habita aquela região ali do Oriente Médio, noroeste da Índia, até ali próximo do Mediterrâneo ali. Que a região hoje, o central ali daquela região é o Irã hoje, né? Que é uma antiga Pérsia. Toda aquela região era a região dos arianos, né? Que era uma raça que descendia, né, de Deus e tal, a raça que tinha, né, a cultura mais pura, né, porque tinha a religiosidade, né, tinha toda aquela questão da civilização e tudo, o berço da civilização é ali. Essa é a raça ariana, né, é aquele povo ali do Oriente Médio, que são os descendentes Krishna, são os Jados, os judeus. Mas os cristãos também são, os muçulmanos também são. E os hindus que estão lá há muito mais tempo também, né? Que já antes de ter os judeus, os cristãos, os muçulmanos, eles já estavam lá já, né? Krishna nasceu lá, inclusive, né? Então é isso que eu queria falar para vocês, pessoal, tá? Essa é a origem, né? Por isso que o Senhor, por isso que tem tanta essa coisa de pastor na Bíblia. O Senhor é meu pastor. Tua vara e teu cajado, né? Me consolam. Ainda que eu ande pelo vale da sombra e da morte. Qual que é o vale da sombra e da morte? É o mundo material, que é um lugar escuro, né? Um lugar onde a luz, o sol, a luz se refere à luz divina, à verdade, ao amor de Deus. Então ele chega com dificuldade no vale, porque o vale tem as montanhas, né? Então só em alguns momentos que o sol bate, né? Então o vale da sombra e da morte, porque aqui tudo morre, né? A morte é uma questão de tempo, né? Ao passo que lá a vida é eterna. E aqui não. Então é um vale, porque a luz divina, né? O amor divino, a verdade, às vezes a gente não enxerga daqui, né? E é o da morte, porque tudo aqui morre, né? E é isso que está nesse salmo. Então, tua vara, que é a flauta de Krishna, e teu cajado, que ele é o pastor, nos consolam, né? Nada me faltará, né? Porque aí eu estou tranquilo, que minha vida está na mão de Krishna, do Senhor Krishna, de Jesus Cristo. É exatamente a mesma coisa, tá legal, pessoal? As guerras que são feitas em nome da religião, na verdade, são blasfêmias, são o que os fariseus faziam, né? Usar as escrituras para fazer política, né? Para ter ganhos econômicos. E isso é condenado em todas as escrituras. É condenado nos Vedas, é condenado por Jesus, é condenado no Islão, no Corão, né? É condenado por todos. E eles continuam fazendo isso. É lógico que tem um preço, né? Para essas pessoas, elas vão pagar, se não na terra, pela lei dos homens, pela lei divina elas vão pagar. E eu queria falar um pouco sobre isso. Comenta aí o que vocês acharam, qualquer dúvida, qualquer sugestão de pauta. Eu sou o Satyaraja Dasanudasara, trazendo reflexões para o autoconhecimento. Seja a transformação que você espera no mundo.